paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1 e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como os sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quando olhamos para a história de Ana, logo no início, quando o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, vai mencionar a Ana, nós vamos observar que do 1 em diante vai falar sobre a história dela, sobre o sofrimento que ela vivia por não poder gerar. E quando nós lemos o versículo de número 2, muitas vezes, irmãos, nós vamos pensar assim: Penina estava em vantagem. E realmente, humanamente falando, Penina estava em vantagem aqui neste momento. Tem momentos na nossa vida que nós vamos olhar para algumas pessoas e vamos pensar assim: o inimigo está em vantagem. Quem está se levantando contra mim está em vantagem. A vida de quem me persegue está em vantagem. E muitas vezes nós não vamos entender por que a nossa não está andando, por que a nossa vida não está tendo êxito em algumas áreas. Talvez seja esse o seu questionamento: Senhor, se eu estou fazendo a tua vontade, se eu te busco, se tu és o Deus da minha vida, se eu entreguei a minha vida, a minha mente, a minha alma, o meu coração, entreguei tudo nas tuas mãos, por que todo este sofrimento na minha vida? Por que esta porta não está se abrindo? Por que esta luta persiste na minha história? Por que parece que os inimigos estão tendo êxito, ricandarabacandarastro, e eu estou ficando para trás? Com certeza eram estes os pensamentos de Ana. Ana olhava para Penina e via Penina tendo filhos enquanto ela não tinha. Tudo parecia estar em desvantagem para Ana. Tem mulheres que entraram aqui que tudo parece que está em desvantagem para você. Tem homens que entraram aqui que você diz: Deus, parece que nada flui na minha vida, que nada anda. Mas o Senhor está dizendo para você hoje: eu sou Deus que transformo a vida no de repente. Eu sou Deus que pega o ramante, o candarasto, o sofrimento e transforma em testemunho. E transformam em milagres. A palavra do Senhor nos diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. O início de Ana não foi legal. O início de Ana foi doloroso. Talvez seu início tenha sido doloroso. Você olha e diz: meu Deus, parece que é só luta em cima de luta. Parece que é só problema em cima de problema. São áreas da minha vida que não fluem, que não andam. Você sabia que muitas vezes Deus fecha portas na nossa vida para que Ele possa glorificar o nome dEle na nossa história? Para que Ele possa provar a nossa fé? Você observa que a madre de Ana não foi cerrada por uma enfermidade. A madre de Ana não foi cerrada por uma palavra contrária. Não. A madre de Ana foi cerrada porque Deus, irmãos, Deus estava no controle e Deus cerrou a madre dela. Às vezes Deus fecha a porta. Muitas vezes nós ouvimos falar no Deus que só abre a porta, né? Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele tem a chave de Davi. Ele abre, ninguém fecha, Ele fecha, ninguém abre. Ou seja, nós precisamos entender que Deus tem autoridade tanto para abrir quanto para fechar a porta.
Um período na história de Ana, Deus, ele fechou a madre dela. Porque ele tinha os seus propósitos. Se a porta está fechada para você, não reclame. Deus tem os seus propósitos. Deus, ele tem algo maior para te entregar. Você está olhando para os inimigos e está pensando que eles estão em vantagem, mas Deus está dizendo: minha filha, tudo vai mudar. Daqui a pouco você vai ver o quanto vale a pena servir ao Senhor. Você vai ver que tem uma diferença entre o que teme a Deus e entre o que não teme. Eu sei que momentaneamente falando, quando a gente está na prova, é complicado nós olharmos dessa forma. É complicado, irmãos, nós vermos uma saída. Por quê? Porque os nossos olhos, eles vão fitar no momento. Ramanchucandarabacandarasto. Hoje Deus está falando com homens e mulheres que os teus olhos estão fitos no momento. E o seu momento não está sendo nada favorável. Olha aqui para o momento de Ana. Você vai ver que ela tinha que lidar com a esterilidade. E além de lidar com a esterilidade, ela tinha que ver sua rival gerando. Ela tinha que ver, humanamente falando, a sua rival à frente dela. E às vezes, irmãos, nós não entendemos porque que algumas pessoas não se posicionam e recebem algumas bênçãos. Humanamente falando, nós pensamos: fulano está sendo abençoado, mas Deus está dizendo: minha filha, a bênção vai vir para você. Eu tenho bênçãos para te entregar. Os teus inimigos podem estar tendo êxito em algumas áreas, mas é passageiro. A bênção é para você, irmãos. A bênção seria na vida de Ana, não era na vida de Penina. Penina estava tendo êxito em gerar, mas Deus não estava ali com Penina, porque ela era uma rival. E Deus, irmãos, ele não vai fazer aliança com pessoas que não agradam a ele. O posicionamento de Penina não agradava ao Senhor. Tem pessoas, irmãos, que elas têm um posicionamento que não agradam a Deus. Então não ache que elas estão prosperando, sendo abençoadas diante de Deus, porque não estão. Elas podem estar tendo êxito em algumas áreas, que era isso que estava acontecendo na história de Penina. Mas isso não quer dizer que Deus a estava abençoando. Não acho que Deus está abençoando algumas pessoas que te fizeram mal, ou que te perseguem, ou que não servem a Deus e não temem ao Senhor. Porque a bênção, quem recebe é quem serve a Deus. Quem ia receber a bênção era quem? Era Ana. E hoje Deus diz para você: é você quem vai receber a bênção. Só que como tudo é no meu tempo e você está passando pelo teste do tempo, isso tem sido muito doloroso. E você não está conseguindo entender algumas coisas. Mas através dessa palavra, o Espírito Santo te visita e diz para você: eu estou no controle de tudo. Eu estou trabalhando por você. Mas, Senhor, o que eu estou vendo é os inimigos tendo êxito e eu ficando para trás. E Deus está dizendo: daqui a pouco você vai ver essa história dando uma girada. Daqui a pouco você vai ver quem estava embaixo indo para cima. Quem estava sendo humilhado, ser honrado, ser honrada. Irmãos, Deus trabalha como no de repente. E nós não temos que entender o trabalhar dele. Às vezes, Deus permite peninas no nosso caminho. Deus permite inimigos se levantarem contra nós e parecer que eles estão tendo êxito para provar a nossa fé. Quando olhamos para a história de Ana, nós vemos o quê? A fé de Ana sendo provada. E tem homens e mulheres que entraram aqui que estão vivendo exatamente isso. Sua fé está sendo provada. E Deus está dizendo: depois que a tua fé for provada, eu te aprovarei. Deus não deixou Ana na vergonha. E Ele me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: eu não vou deixar você na vergonha. Declare comigo: o meu Deus não vai me deixar na vergonha. O meu Deus não vai me deixar na vergonha. A Bíblia diz, irmãos, que Eucana, ele dava poções a Penina e aos filhos de Penina. Porque ela tinha filhos e ela tinha filhas. Imagine o coração de Ana, pequenininho, vendo aquela mulher com filhos, vendo aquela mulher com filhas, vendo aquela mulher, humanamente falando, parecendo que estava abençoada, enquanto parecia que Ana era amaldiçoada. Porque a mulher que não gerava, irmãos, no tempo antigo, ela era tida como amaldiçoada, porque filho sempre foi visto como um favor de Deus. Então imagine ela olhando e pensando: Senhor, por que eu estou vivendo isso se eu sou tua serva? Tem pessoas que estão assim, irmãos. Senhor, eu sou teu servo, por que essa área não flui na minha vida?
Senhor, eu sou tua serva, por que que eu não consigo ter êxito na minha história? E Deus está olhando para você e dizendo, calma, tudo tem um tempo determinado. E o que eu tenho para fazer na sua vida é muito maior. Quanto mais é dado, irmãos, mais é cobrado. Ana não seria somente mãe de filhos, mas ela seria mãe de um sacerdote, profeta e juiz. Deus tinha um grande plano através do filho de Ana. E através dessa palavra, Deus me trouxe aqui para te dizer que ele tem um grande plano na sua história. E através da sua história também. É por isso que você está sendo tão moldada. É por isso que você está sendo tão trabalhado. E você olha e diz assim, por que na vida de pessoas tudo é mais rápido, mas na minha parece que tudo é mais complicado? Ramandarastu candaraia. Parece que tudo ribiancho candarastu riandaraia. Tudo na minha vida parece que é mais difícil. Pessoas falaram exatamente assim com Deus. E Deus te trouxe aqui para você ouvir esse vídeo. E Ele está falando contigo e Ele está dizendo, eu estou te preparando para algo maior. Penina não foi mãe de um sacerdote, profeta e juiz, irmãos. Mas Ana foi. Quando você é perseguido, é perseguida, quando você passa por lutas, quando as prensas acontecem muito fortes na sua história, é sinal de que Deus tem algo grande para fazer na sua vida. É sinal de que Deus tem algo grande para te entregar. Deus deixou Ana estéril, ou seja, Deus fechou a porta na vida de Ana. Foi Deus que fechou portas na sua vida, viu? Ai, irmã, que conversa é essa? Vem pra cá me dizer que Deus fechou portas na minha vida? Claro. É pra te mostrar que Ele está no controle de tudo. É pra te mostrar que a porta fechada, que as lutas e as batalhas que você está enfrentando, é porque Deus tem algo maior pra fazer na sua história. É porque Deus tem milagres para te entregar. É porque Deus tem respostas para você. E é por isso que Ele está permitindo na sua história tantas lutas e adversidades. É para que Ele possa glorificar o nome dEle. Como se já não bastasse aqui, irmãos, Ana não poder gerar e ver Penina tendo filhos e filhas. A Bíblia diz que Penina provocava Ana excessivamente. Versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, ou seja, para tirar a paz de Ana. Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. A inimiga zombava de Ana porque Ana não gerava, mas a inimiga não sabia que Deus estava prestes a fazer algo extraordinário na história de Ana. E Ana teria sua história contada, rabacandarasto, como alguém que venceu. Alguém está olhando para a sua história hoje, desfavorável, a porta está fechada, são lutas, problemas, adversidades, e alguém está pensando que sua história vai terminar assim. Só que através dessa palavra, Deus, Ele está falando com homens e com mulheres que estão me ouvindo neste exato momento, e Ele está dizendo para você, sua história não vai terminar assim. Mas eu, o Senhor, glorificarei o meu nome na tua história. Eu, o Senhor, abrirei portas na tua vida. Eu, o Senhor, vou fazer o impossível. Ramando candarasturabaia acontecer e não tardará. Alguém está olhando para a sua história hoje, desfavorável, e dizendo, ela vai morrer na vergonha. A história dela não vai mudar. A história dele não vai mudar. E o Espírito Santo me trouxe aqui com esta palavra, rabasto, candaraia, para te dizer. Eu vou surpreender a muitos. Eu vou surpreender a Penina que te persegue. Eu vou surpreender os teus adversários, porque eu, o Senhor, mudarei a tua história. Declare comigo, o meu Deus vai mudar a minha história. E os meus adversários vão ter que ver a glória dele na minha vida. O meu Deus vai mudar a minha história. E os meus adversários vão ter que ver a glória dele na minha vida. Não esqueça que você serve a um Deus que fecha a porta, mas também abre. Porque ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Por um período, ele fechou na história de Ana e ninguém abriu a porta. A madre dela foi cerrada por um período. Mas quando Deus resolveu abrir, ninguém fechou. Quando Deus resolveu mudar a história desta mulher, ninguém pôde invalidar a mudança de Deus. Quando Deus começar a mudar a sua história, ninguém vai invalidar a mudança dele na sua vida. A mudança dele na sua casa. A mudança dele na sua história. Irmãos, pare de ficar focando naqueles que parecem que estão prosperando. Naqueles que parecem que fazem o mal.
E a vida deles flui, a sua não. Mas comece a olhar para Deus. Comece a olhar para aquele que te chamou e comece a entender se a porta ainda não abriu porque Deus tem algo maior para me entregar. Se Deus ainda não fez o milagre acontecer, é porque Ele está me preparando para que eu possa receber. Deus estava preparando Ana. E hoje Deus diz para você: eu estou te preparando. Eu estou te moldando, eu estou te lapidando. Você vai ver, meu irmão e minha irmã, testemunho acontecendo milagres. Deus vai te fazer ver o sobrenatural. Quem vê o sobrenatural, irmãos? Não foi Penina que era rival, não. Mas quem vê o sobrenatural foi Ana, que era mulher de Deus, mulher de oração. Eu estou conversando com homens e mulheres de oração aqui. Que Deus, Ele vai mudar a sua história, só creia. Eu sei que não é fácil, irmãos, acreditarmos quando a perseguição está ali, quando Penina está perturbando, quando a porta está fechada, quando as lutas tentam nos fazer sucumbir, porque foi isso que aconteceu na história de Ana. As lutas tentaram fazer essa mulher sucumbir, mas ela não cedeu. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: não ceda, mas foque no milagre. Mas foque no Deus que te chamou. Porque certamente Ele mudará a sua história. Não fique focando na prosperidade, humanamente falando, de Penina. Não fique olhando para aqueles que parecem que têm uma vida próspera e abençoada quando você parece que está ficando para trás. Porque muitas vezes vai vir na sua mente que não vale a pena continuar sendo fiel. Porque os ímpios, aqueles que agem impiamente, estão prosperando e você está ficando para trás. Mas Deus está dizendo: isso é mentira do inimigo. Os ímpios, momentaneamente, podem até ter êxito em algumas áreas, mas depois eles perecem. Mas aqueles que servem ao Senhor têm testemunho para contar. Aqueles que servem ao Senhor, irmãos, vivem a verdadeira prosperidade, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. E é isso que Deus tem determinado para a sua história. Como Ele determinou na história de Ana uma mudança de cativeiro, a palavra que eu vejo hoje é essa: mudança de cativeiro. Penina vai ter que ver o nome do Senhor sendo glorificado na sua história. Você hoje olha para os teus inimigos e pensa que eles estão tendo êxito, mas daqui a pouco você vai ver eles enfraquecendo e você tendo vitória. Declare comigo: o meu Deus vai me dar vitória e não tardará. O meu Deus vai me dar vitória e não tardará. O mesmo Deus que deu vitória a Ana é o Deus que te dá vitória. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco, nos mostrando, Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e tudo acontece no Teu tempo, na Tua hora, no Teu momento. O Senhor sabe como trabalhar. O Senhor sabia muito bem, meu Pai, o momento de tirar Ana da vergonha, e o Senhor tirou. E assim acontecerá na história dos Teus filhos, Pai. O Senhor vai os tirar da vergonha. Os inimigos não vão conseguir, Pai, ter êxito em destruir, em zombar, em anular, em aniquilar, Pai, o que o Senhor tem na história dos Teus filhos. Mas o Teu nome será glorificado como foi na história de Ana, Senhor, na história de cada um que está me ouvindo agora. Porque eles vão perseverar. Eles vão parar de focar nos filhos de Penina. Eles vão parar de focar naquilo que eles estão vendo humanamente falando e vão focar, meu Pai, pelos olhos da fé no milagre deles. Xarabacandarasto. E o Teu nome será glorificado. Deus, eu creio que o Teu nome será glorificado na história dos Teus filhos, como foi na história de Ana, Pai. E como ela ficou como quem sonha, assim também os Teus filhos ficará e o Teu nome será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida e história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando a novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura,
causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, Senhor. Concede o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O nosso Deus, ele deu vitória por completo a Ana. E é isso que ele vai fazer na sua vida. Não pense que Penina está na frente e você está perdendo. Não pense que os teus inimigos estão tendo êxito e que não vale a pena você continuar sendo fiel. Porque vai chegar um momento, meu irmão e minha irmã, que Deus vai mudar a sua história. Permaneça sendo fiel. Permaneça aí guardando a fidelidade para com Deus. Que da mesma forma que Deus surpreendeu a Ana, ele vai surpreender a você também. Penina não foi mais mencionada. Assim acontecerá na sua história. Tem peninas que vão ficar para trás e Deus vai te dar um lindo testemunho, porque aqueles que perseveram com o Senhor fazem história no Senhor. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.